Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos aqui, gravando um episódio lindo do nosso podcast Na Mesa com o Pai. E hoje eu estou recebendo aqui uma amiga das antigas, diretamente de Portugal. Nós já fizemos até uma live juntas, que foi muito bacana. E eu nunca imaginava receber ela tão cedo aqui no nosso podcast ao vivo. Márcia Nunes. Olá, o Obrigada. prazer é meu de estar aqui. Foi muito rápido, né? Foi. Mas foi rápido também para mim. Foi surpreendente. Foi. Eu tenho dito que quando Deus faz, é assim, é rápido. Foi no abrir e fechar de olhos. Não tem outra explicação, Aham. né? Mas para quem não viu a nossa live, né? Hoje a gente vai conhecer mais um pouquinho da Márcia aqui no nosso canal e espero que vocês assim se identifiquem com o testemunho dela porque é muito legal. Então, Márcia, vamos começar agora para as pessoas te conhecerem. Quem é a Márcia Nunes? Márcia é uma mulher com 53 anos, casada, mãe de 3 filhos, vó de 4, tenho 4 netos. Costumo dizer que tenho 4 filhos também, porque minha sobrinha me chama de mãe. Então, profissional, sempre trabalhei com mulheres na área da estética, mas sobretudo uma serva de Deus, uma pessoa que teme ao Senhor e que tem muitos testemunhos, muita coisa boa, É verdade. né? E como é que você foi parar em Portugal, Márcia? Porque também foi o de repente. Foi um Porque dia eu lembro que a Márcia, gente, ela trabalha com beleza, né? Sempre teve salão. Ela é minha amiga da época de escola. Eu sou madrinha do filho dela, do eu Leandro. fiz as contas hoje. Você fez as contas? Quantos anos a gente tem de amizade? Ah, Eu falei minha idade, então ah. assim, Mas olha, a idade é a mesma. então 38 anos que nós somos amigas. Caramba! É, Muito tempo. O Leandro tá quantos anos? 33. É, é isso aí, tá vendo? 38 anos de uma amizade sólida, né? Porque vamos para onde for, andamos por onde andarmos, mas sabemos que o dia que nos encontrar, a amizade está ali. É a mesma coisa, é Coisa, né? verdade. Não Aham. tem diferença de tratamento, não tem, Não. ai, perdi a afinidade com Jane. Não, parece que é a mesma coisa. Foi ontem que a gente se viu. E o bacana é que ela foi para Portugal, abriu o salão lá Sim. e eu aqui na torcida, sempre mandava recadinho para ela: "Ai, Márcia, estou muito feliz por você. Ai, como é que tá as coisas aí, né, Márcia?" A gente sempre nesse Sempre tivemos contato. esse contato, né? É. Essa afinidade. E sim, fiquei lá quase 8 anos, né? Com uma trajetória linda, vivi coisas incríveis no Senhor, profissionalmente, financeiramente, tudo foi Intenso. intenso. Não tenho nada do que reclamar. Foi anos que Deus nos levou ali. No início, todo imigrante, ele vai para um outro país pensando, e eu não fui diferente, Uhum. em ganhar dinheiro, Sim. né? Mas quando a gente conhece a Deus, as coisas são diferentes. Então, eu fui para Portugal com uma intenção e Deus me levou com outra, para viver um propósito, um novo propósito. E foi lindo. Você jamais vai me ouvir falar mal. Eu vou te dizer que foi intenso. Uhum. Tive muitas experiências, cresci como serva, amadureci, conheci pessoas que eu quero levar para a vida. Da mesma forma que hoje eu tenho você há 38 anos, tem pessoas em Portugal que eu quero levar até o último dia, entendeu? Vou levar, guardei no coração, falo até hoje. Clientes que ainda estão ligando querendo agendar, porque foi tudo muito rápido, A sua né? volta, A minha né? Que eu nem volta. sabia, gente. Então, estou de volta ao Brasil, estou de volta à minha terra e o marido ainda não chegou. O marido ainda está lá, porque da mesma forma que tínhamos negócios, tínhamos Sim. coisas lá, não dá para simplesmente, Largar né, tudo. largar tudo. Como eu consegui resolver a minha situação, meu espaço primeiro, e tinha questão de escola da Ana Beatriz, que é a caçula, Uhum. aí eu vim na frente. Ah, tá. Mas ela também tá com você? Tá aqui comigo, vim na frente, ela também. E eu achei interessante, Márcia, que você lá em Portugal, porque eu ficava acompanhando,
realmente o seu caminhar com Deus. Eu vi você fazendo teologia, Foi. eu ficava assim: "Meu Deus, eu também quero", sabe, é porque quando a gente está Fizemos na sede, teologia, né, fizemos outros cursos, né, eu vi, tudo você voltado. É. cresceu espiritualmente As muito lá. pessoas ainda estão me perguntando, falam assim: "Você nem falou direito que está no Brasil, você não avisou, você sumiu da internet, se você vê minhas Sim, redes sim, social, sim. deu uma", Aham. mas é tudo direcionado a Deus. Deus falou: "É tempo de viver e não mostrar", entendeu? Uhum. Então, desde que eu cheguei, eu já viajei, eu já andei, eu já fui, voltei, parei para ser vó, porque eu não tinha É sido, verdade. parei para ser mãe, parei para ser filha, né, minha mãe deu uma decaída, então precisava ali de um aconchego. Uhum. E então esses dias, né, que eu estou aqui, já está para 3 meses, foram muito intenso, muito intenso. E Uhum. tudo que eu tiro foto, teve agora, dia 30 foi aniversário da minha mãe, a gente fizemos algo para ela, eu vou lá tirar foto e Deus fala: "Não posta". É? É. Mas aniversário da minha mãe, não posta. Eu falei: "Jesus". Até os filhos estão estranhando: "Mãe, mas já tem muito tempo que você não posta, né". Então, assim, eu fui tem coisas para postar e tem coisa para viver. Eu estou no momento de viver as coisas, mas sim, vai ter a hora de postar, vou voltar sim, Sim. eu não estou aqui pregando que não é para se postar, não é sobre Não, isso. mas é o momento, É um Márcia. Eu também momento. vivi esse momento, ainda vivo, mas o intenso mesmo, assim, de não postar, Deus me colocou no casulo, igual você está agora. Ele me colocou e eu sumi. Aí eu até ficava querendo forçar a barra, mas não era tempo, Não, entendeu? eu faço a arte, eu tiro a foto, gosto, quando eu vou postar, Você não. sente que não é. Mas você não está nem postando os netos. Não, aí não sei. Aham. Tem um monte de foto com eles e eu não consigo postar. Então, este momento eu parei, Uhum. eu falei: "Tá bom, Senhor, como eu vou voltar?". Ele falou assim: "Vou te mostrar". Eu falei: "Amém, vou esperar". Então é isso, eu tô vendo Mas é isso. gostoso. Eh, Tô intensa com os filhos, com a família, mas já fiz atendimento, Ah, falo já? assim, atendimento VIP, não é para todos. Eu atendi algumas pessoas, Legal. eh, e já participei de congressos de mulheres, já 2 congressos desde que eu cheguei, já visitei, já fui para vigílias grandes, já fui para Colatina para levar uma palavra, né, então assim, tô rodando, Deus está trabalhando, né, Aham. então esperando. Mas é bom quando a gente está direcionada, né, É, por Deus, na presença, fazendo a vontade dele, foi o que nós falamos aqui no início, aqui em off. Te traz paz, né, isso. é uma paz, assim, que a gente não tem como explicar. A gente só vai. É, quando eu anunciei a minha volta, primeiro eu anunciei entre amigos em Portugal, mas como assim? Você vai, mas é para passar um tempo só, né? Eu falei: "Não, estou indo de vez", porque tinha pessoas que você tinha que falar e tinha porque foi muito rápido, tinha pessoas que eu queria falar e despedir, e eu não consegui nem sequer ver. E aí eu vim despedir por telefone e tal, não estou acreditando. Você não me deixou um beijo, você não veio aqui. Porque a vida em Portugal é muito corrida, né, não estou Uhum. dizendo que aqui não seja, mas lá é muito corrido. E foi assim, no piscar de olhos mesmo, recebi uma proposta de amigos queridos, grandes empresários de Portugal, para gerenciar um salão, uma rede, mas só que era tempo de voltar. E Deus tinha me dado uma visão com esse casal antes. Só que nesse momento ainda não era a hora, entendeu? Uhum. Ele falou assim: "Márcia, vem". Eu falei: "Ainda, né, eu preciso ir ao Brasil". E chegando lá eu vou descobrir o porquê. E realmente, chegando aqui eu descobri muita coisa que eu precisava estar aqui, sabe, viver isso aqui, viver algumas situações com os meus filhos, que era tempo de eu acolher eles, entendeu. E como é Eh que foi, Márcia? Isso você estava lá em Portugal trabalhando tudinho certinho. Como é que foi de você ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus para falar para você voltar? Como é que Eu foi a lutei muito, experiência? gente, porque assim, eu sempre tive um pé aqui por causa dos filhos, Sim. família, mas o meu marido era totalmente desapegado. Uhum. E aí falou: "Não, nós vamos lá todo ano se quiser, mas a gente vai para passear".
vamos, passei, não vou voltar. Aí eu falei, acabei ano passado descansando. Só que aí no meio do ano, pra frente do ano passado, eu comecei a ficar muito debilitada. Eu comecei a ficar doente, doente, doente. E Deus falando, e eu comecei a perder o amor ao meu espaço. Sabe aquela coisa que você ama? E eu chegava, eu decorava, você sabe que eu gosto de decoração. Uhum. Aí eu comecei a perder aquele vigor, eu chegava triste, sabe? Me custava estar ali. E nem eu mesmo, tem dias, a menina falava, e esse cliente, você tá bem? Eu falei, não, tô bem, tá bem. Porque eu tô sempre bem. Pode Uhum. estar o mundo caindo, eu vou te dizer, mas você tá bem? Eu estou Tô bem. bem. Porque eu sei com quem eu creio. Aham. Então eu preciso ter essa convicção. Não é que eu minto, ou omito. Não, eu sei. Quando você tem a certeza de quem você serve, você não precisa dizer, oh, meu mundo está caindo. Não, meu mundo está aqui. Tem aflições, porque a própria palavra diz, no mundo tereis aflições. Sim. Mas tenha de bom ânimo, o Senhor é contigo. Então eu tomei isso para mim. Aí eu falo sempre, gente, eu sei quem eu tenho crido, eu sei que meu Redentor vive. Então, assim, eu vou levar as coisas. E o que eu me seguro é a fé. Então, quando eu comecei a ficar assim, aí eu comecei a colocar para Deus. Deus, meu marido está cansado, eu estou cansada. O senhor está colocando isso para que a gente volte? Acabou? Que o senhor tinha que fazer Uhum. aqui? Aí chegou dezembro, eu fiquei doente. 15 dias com uma infecção urinária. Eu tive que ir de ambulância para o hospital. Fiquei ruim, de repente. Trabalhei a manhã toda, de repente, pimba, passei mal, tive que sair de ambulância. E aí eu fiquei 15 dias. Foi dia 16 de dezembro isso. 15 dias sem trabalhar. E ali eu tô na cama, mas eu tô orando. Eu tô em casa, mas eu tô orando. E aí eu comecei a orar. Eu falei, Deus, só tem uma forma de o Senhor falar comigo. Se o Luciano bater o martelo. Eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor me deu aqui, sem ter convicção que o Senhor está na frente. Aí, um belo dia, o Luciano chega e fala assim, ó, cansei. A gente vai arrumar as coisas que a gente vai embora. Vai embora pra onde? Não, vamos voltar. Voltar para onde? Que tinha... Eu falei, Deus, aí tem que verbalizar, Aham. né? Porque cada um sabe o marido que tem, né? Então ele Sim. tem parte dele. Aí ele falou, não, eu vou voltar, nós vamos voltar pro Brasil. Eu falei, ah, tá bom. E eu não botei muito crédito e continuei orando. Eu falei, Deus, eu não quero a minha vontade. Eu não quero a vontade dos meus filhos e nem a vontade do meu marido. Eu quero estar no centro da tua vontade. Uhum. E eu li aquele livro, Vida com Propósito, né? E eu falei, tem que ter um propósito em tudo, Pai. O Senhor trouxe, crescemos como pessoa, crescemos em todas as áreas, mas principalmente o espiritual, nós crescemos, desabrochamos, né? Trabalhamos muito com casais, com mulheres, e foi muito bom. E agora, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? E aí o Senhor foi mostrando, foi falando. Aí na nossa igreja lá, todas as congregações, no ministério lá, feito uma campanha de 12 dias. E eu fiz esses 12 dias, primeiros 12 dias por 12 meses de bênção. E no final eu fiz um voto, um propósito com Deus, fiz uma oferta, e foi até caiu, como eu não tinha trabalhado, falei assim, não, mas se vai dar oferta, eu vou. E sai de mim, Satanás, que eu vou entregar. Não é? Porque quando se Aham. mexe com finanças, dá aquela travada. Eu não Sim, tenho sim. essa Dificuldade, né? dificuldade. Mas tem época que você fala, eu fiquei 12 dias, e eu agora, não, eu vou dar. E aí eu dei, né? Entreguei e continuei. E aí veio, e aí Deus começou a falar, e o Luciano bateu o martelo, e o coração desanimar. Aí até que chegamos em fevereiro, sentei, conversei com as meninas no salão, eu falei, eu vou até junho. Depois de junho, eu vou parar. Aí a gente vai encerrar aqui a parceria e vamos ver aqui o que a gente resolve. E assim foi feito. Depois disso, parece que tudo, até mesmo a amizade. Não sei se você crê, mas Deus tira até a amizade. Não é que ele te arranca, mas ele afasta Sim. para que você só ouça ele. E aí ficava com aquele louvor na cabeça. Preciso ouvir a tua voz, preciso ouvir tua voz. E aí às vezes eu ia a pé para o salão, porque era perto, Uhum. e eu ia a pé orando e falei, Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender qual o propósito.
Aí minha mãe falou assim comigo: Márcia, qual o seu medo de voltar? Você não teve medo de ir? Por que você está com medo de voltar para casa? Eu falei: mãe, não é medo, é a insegurança de estar dentro da vontade de Deus, se é tempo, não o medo de voltar. Uhum. É claro que aqui eu estou em casa, é claro que aqui está mais fácil para mim, mas e, e o propósito? Eu já, Qual é, né? e eu já vivi o propósito de Portugal, e agora eu estou voltando para viver um outro propósito aqui, um tempo. Como que é Deus? Então, assim, e aí eu fiquei martelando isso, até que tivemos nosso congresso lá, e Deus falou que tinha muita coisa fora do lugar, quebrado, bagunçado, e eu viria para ajudar a colocar essas situações no lugar. Eu falei: eu, a menor da casa, não vai dar certo, Senhor. Ele falou: não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer, mas você vai estar lá. Entendeu? Então, assim, aí quando chega, a gente vai percebendo que algumas coisas precisam de um toque, porque cada um é um, né? Uhum. E aí algumas coisas precisavam de um toque meu, um aconchego, às vezes só um aconchego, entendeu? Uhum. Mas precisava de mim. E esses dias que a gente viajou junto, a gente viajou em família, foi muito bom, sabe? Essa unidade de Uhum. novo. Quer ver outra coisa gostosa? Porque eu deixei muitos amigos. Eu sou uma pessoa tranquila, né? Pelo menos as pessoas Aham. dizem que eu sou. Eu creio que eu sou. Chegar em Santa Mônica e as pessoas fazem bem assim, não é? Aham. E outras fazem assim, e te acolher, um Aham. abraço. Nossa, eu amei isso. Esse muito legal. E meu filho falou assim: você acha que você é famosa aqui, né? Eu pensou, não, mas ele falou: não vou te levar no supermercado, você vai ficar em casa. Então, assim, é viver essas coisas, porque aí você sente Deus, Uhum. até nesses detalhes, entendeu? Porque a pessoa vem e te ah, que bom, já tem para você voltar, você ficou muito tempo. Aí, eu senti, assim, Deus falando: tá na hora, eu vou fazer algo aqui, Uhum. entendeu? E se algum dia tiver que levar para lá ou para outro lugar, eu estou na Só dispensação do Senhor. obedece. Só obedece. É. Não tenho mais endereço. Eu entendi que eu não tenho endereço. Eu sou do céu. Eu não pertenço ao Brasil, não pertenço a Portugal, não pertenço a lugar nenhum. Eu sou do céu. Sim. Então, aí, quando você chega nesse patamar, a maturidade, a idade nos traz essa calmaria, É. né? Que às vezes os jovens não entendem. Eu tive uma experiência assim, que a gente estaria meio ultrapassada. Porque os jovens, eles sabem muito bem mexer com essa questão de internet, É. e aí eles estudam e tal. Aí eles acham que a gente começou a ficar ultrapassada. E aí, lá em Portugal, eu vivi isso. Ah, mas, né, sabe fazer tudo, já foi isso, já foi aquilo, mas, não, já tá velha. Sim, tô. Mas a minha experiência ninguém tira. Ninguém tira, é verdade. O que eu sou, ninguém tira, É. né? Então, Aham. assim, as experiências que Deus dá no decorrer da vida, por quantas áreas você passou até chegar aqui? Quantos projetos você viveu? Quantos Uhum. projetos você foi mentora, né? Eu tenho um projeto Portugal de empreendedorismo. Nasceu no meu coração e juntamente com uma amiga lá, nós colocamos o ex. Empreendedores de sucesso. E que tá uma bênção. Espero que ela continue lá, e se der, eu vou fazer aqui para a gente ter uma conexão, entendeu? Uhum. Pessoas que trabalham em várias áreas, compreendendo o mercado lá. Porque quando você imigra, é tudo diferente. As regras de lá não são as regras de cá, Uhum. entendeu? E mesmo o gostoso que era a mesma pessoas que nascida lá participava e nos dava, sabe, uma visão legal. Tínhamos de todas as áreas. Uhum. E sempre tinha um contador para explicar como funcionam as regras lá. Tinha amigos que mexiam com várias áreas, mídia, entendeu? Então, assim, a gente juntava e começou pequenininho assim e foi tomando uma proporção, sabe, grande. Já estávamos com grandes eventos, com mais de 20 pessoas, e quando começamos com meia dúzia, assim, para Uhum. deixar aquilo ali bem redondinho, e foi muito bom. Eu só tenho que agradecer. Mais um pouco do que eu sou, também fui forjada lá. E os 50 mais?
50 mais é o que eu querido, acompanhei. né? Eu Todo acompanhei mundo, aonde eu você chego aqui 50 no mais. Brasil, por incrível que pareça, você não é a única. Várias pessoas falam assim: agora eu quero participar de 50 mais no Brasil, agora eu quero participar de É, você 50 não pode mais. parar. É, e aí é algo que eu vou voltar, mas agora eu tenho que esperar a parte do Senhor, né? É, Porque temos alguns projetos em caixa. Não dá para ficar sem trabalhar, não dá para ficar sem ser útil, principalmente no reino, uhum, né? sim. Então, assim, mas estou trabalhando na igreja? Não, não estou trabalhando em lugar nenhum, mas estou buscando ser útil. Estamos com a mentoria de Curadas para Curar, estamos com os 50 mais querendo sair da caixinha, estamos com esse que muita gente querendo que eu faça um evento, aonde eu traga empreendedores, mesmo que seja de vídeo, para falar como funciona o mercado de empreendedorismo em Portugal. Uhum, Então é muita coisa. Então, quando o senhor abrir, eu sei que ele vai direcionar qual desses vem primeiro e o sim. que eu vou fazer. Mas você não vai montar um salão? Que também é outra pergunta que não É. quer calar, né? Aham. Já me entregaram lojas prontas. Nossa! Ali na Praia da Costa. Aham. Lindo. Eu falei, mas calma, primeiro eu tenho que cuidar da saúde, eu tenho que cuidar um É. pouquinho dos filhos, né? Não que eu precisa Curtir pegar, também, né? curtir, né? Quando eu falo É. cuidar, é curtir, né? Porque Aham. são adultos, casados, né? Sim. Então, assim, é, é me achegar de novo, me acostumar. Não me acostumei nem com os valores aqui, Ah, que é é? tudo diferente, né? É, Você vai nesse mercado, você olha assim, aí você olha assim, você fala, meu Deus, entendeu? é Então, verdade. assim, eu ainda nem tive esse. Mas você já está em 3 meses, já perdeu a graça. Não, gente, eu tô saindo agora. Ó, tive coragem de vir aqui hoje. É, E, tipo assim, eu tô começando a sair da porque a gente caixinha, né? marcou, desmarcou, marcou, desmarcou. Eu quase desmarquei de novo com ela hoje. Quase. Aí eu falei assim: não, não, agora tem que acontecer, não é possível. Pois é, marcamos, teve o chá também, eu não É, consegui não vir, conseguiu. né? Então, o chá de mulheres. Então, assim, tá bem corrido. Tá bem corrido. E É, olha que eu, ela não está trabalhando, eu, tá bem corrido. eu tô trabalhando. Tem meninas, né, pode dizer, amigas em Portugal, que falam assim, só que você tá no Brasil, você não pode falar um oi? Mas eu posso, calma que eu vou ligar. Não, mas eu quero falar de videochamada. Tá bom, eu vou ligar. E até agora eu não consegui ligar. Mas Meu Deus. tá corrido. Eu não sei nem te explicar porque tá tão corrido, mas tá corrido. Eu estava conversando, não lembro com quem, sobre isso do tá corrido, que, igual eu e Fábio, né, deixamos diminuímos a carga, né, de trabalho, tudo, mas continua corrido. Continua corrido. Até porque é bíblico, né? É, Os dias iam se tá, encurtar, né? Então, eu acho que tudo isso vem para que se cumpra a palavra, né? é, Então, eu creio muito nisso. Por isso que está tão corrido. A gente pensa assim, nossa, mas antigamente eu fazia 1000 coisas, hoje eu não consigo fazer. Aí você pensa assim, quando chega a idade, você fala assim, não, será que eu tô lenta? Mas não é. Você vê que os jovens também não fazem nem a não, metade do que a gente fazia, é, entendeu? aham, Então, eu acho que é tudo isso, né? é verdade, É o tempo que está se encurtando para se cumprir, outras coisas estão acontecendo para que se cumpra a palavra do Senhor, né? E a gente precisa ter essa convicção, saber em quem confiar, descansar, porque as coisas não vão ficar mais fáceis, vão ficar mais mais difíceis, difícil, né? Porque o certo hoje é errado, é, é o errado de ontem. uhum, E o certo de ontem é o errado de hoje. Então, assim, é tudo muito complexo, entendeu? É tudo muito na mente dos nossos filhos. Neto, hoje eu tenho um neto de 8 meses, o mais novo. E aí tem dia que eu olho para ele assim e falo, meu Deus, como vai ser esse jovem, é, né? E se vai ser jovem, porque Jesus pode voltar, né? a qualquer momento. Então, E não tá fácil, tá? Não tá uhum. fácil, tá cada dia pior e as coisas, as pessoas têm que, aquele ditado, né?
não tem nada a ver, ai, para de ser assim, tudo, como minha irmã falou um tempo atrás, né, ai, tudo é Deus, olha, mas é tudo Deus mesmo na É nossa Deus, eu vida. sofro mesmo, a mesma questão. Nossa, tudo vai orar. Aí tinha menina em Portugal fala assim: "Nossa, mas se Deus já colocou o chão só para você andar e você ainda tem que orar". Tenho, porque a gente tem que ter direção. O Uhum, chão está aqui, mas eu sigo aqui reto ou eu viro à direita ou à esquerda, entendeu? Não quer uhum, dizer que eu estou com chão, não quer dizer que eu estou orando, que eu já tenho convicção do que Deus está falando, eu tenho que parar para ouvir a voz. Eu mesmo falei uma vez com uma amiga assim, "Parece que estou orando e estou esquecendo de uma coisa". Ela: "O quê?". Assentar para ouvir Deus falar. Porque tem vezes que você está tão cansada, é que você chega ali no joelho, ó, tá, 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 amém. E e hum, é, não parou para ouvir. E aí fala, tá aí, qual hora que eu falo? Né? é verdade. E aí você não parou para ouvir. Não é É, só orar, você tem que. Eu aprendi, você tem que preparar o ambiente, você tem que parar para ouvir a direção de Deus, né? Aquilo que ele está falando. Porque é aí que você descobre quem é Deus na sua vida, quem é você em Deus. uhum, Aí você descobre que não é aquilo que as pessoas pensam de você, não é aquilo que você mesmo pensa. Ah, eu sou a Márcia Nunes, 53. Não, quem eu sou em Cristo. Esse é o principal. é, É você entender isso. E quando você entende isso, vem também uma paz, uma tranquilidade. Outros podem dizer assim, só se finge de que é calma. Tem nada de calma. Minha irmã mesmo fala, mas se você não é calma, você engana as pessoas. Aí eu falei, eu não engano ninguém. Não, você não é calma. Eu falei, isso, calma sim. Mas aí você vai entender o temperamento de cada um e você vai ver como a gente reage, né? uhum, Eu não negocio os meus valores, Jane. sim, Ainda que o mundo diga que o Senhor não existe. Ainda que o mundo diga que o errado é certo. Eu vou me manter. Eu tenho sim, pedido isso. Me ajuda a guardar minha fé, Senhor, em Ti. Me ajuda a manter os meus princípios. E o meu princípio é que aquilo que está escrito na palavra. Está na palavra? Não, mas nasceu assim. Não, não, não está na palavra. Então não tem. E aí daquele colocar uma vírgula, um ponto na palavra do Senhor. Então, assim, eu tenho buscado e tenho ensinado isso para meus filhos. Se eles vão uhum, entender, vocês vão aplicar na vida deles, é com eles. Eu não sou uma super mãe, eu não sou uma super crente, eu sei quais são as minhas lutas diárias, né? Que uhum, todo mundo tem, sim, para poder se manter no Senhor. E sobre isso, a gente tem que buscar ouvir, né? E ouvir o Senhor. Deus fala, pá, Deus mostra, né? Às vezes você parece que tudo está dando errado. Já tive situações assim na minha vida. De eu respirar e falar, Deus, está tudo errado. O que que eu estou fazendo de errado? Eu estou em pecado, eu estou em quê? E não estava, sabe? Era o tempo de Deus. Muitas pessoas falam assim, a gente vê a árvore pelo fruto. Amém. Sim. Mas às vezes você lança um fruto e ele apodrece. Mas se você lançar a semente, ela brota, né? Então, eu prefiro entender que eu preciso ter semente e não somente frutos. Os uhum, frutos vão vir, é claro, mas se ele não tiver vindo de uma árvore boa, de uma semente boa, ele não vai ter sabor, ele não vai ter qualidade. Então, se você tem uma boa semente, que é a palavra do Senhor, e você lança por onde você passar, você vai ver que vai trazer frutos bons, sim, não é? uhum, Eu digo assim que eu vim muito rápido de Portugal, mas eu pude perceber os frutos que eu deixei aqui. Eu pude perceber os frutos na vida dos meus filhos, dos meus parentes e de amigos. Só ser bem recebido assim, isso é fruto é, de uma amizade longa. Isso é fruto. Por quê? Um dia a gente lançou na vida uma da outra uma uhum, semente boa. E a gente cultivou aquela semente. E agora a gente colhe os frutos dessa amizade, verdade, não é? uhum, Então, a mesma coisa assim. Eu sei que se eu ligar para Portugal e falar assim, eu quero voltar, vem para minha casa.
porque eu sei que eu tenho amigos hoje, Uhum. entendeu? E sei o que eu plantei lá. E isso não tem preço. Não tem, não. Eu também eu tô buscando muito em questão, falando com Deus, que eu quero fazer diferença para essa geração, né? Aí eu também falo a mesma coisa que você. Eu falo, Senhor, me fala o que está de errado em mim, porque eu só quero te obedecer. Só. A fase que a gente está vivendo é essa, em obedecer. Eu cansei de fugir, né, do chamado, tudinho, e tô na fase da obediência. Igual, queria estar no podcast? Não. Porque eu estava pensando o quê? Vou para a igreja, vou, né, me dedicar a isso. Monta podcast. Não quero, não quero, não quero, não quero, até eu falar, tá bom, eis-me aqui, né? Aí depois, sobre o encontro com as mulheres, na mesa com o pai. Não queria. Eu sei que você é mais reservado. Não vou falar Sempre fui. fechado, vou usar assim, pelo que eu conheço da Jane. Mais reservada. Uhum. A estar trabalhando para o Senhor desta forma, e ainda trazendo mulheres para perto de você, é um trabalhar de Senhor. Tá vendo, gente? Só quem É um conhece. trabalhar do Senhor. Porque às vezes eu falo, as pessoas não acreditam, Márcia. Eu não sou tímida na questão de falar? Eu sou. Tímido no falar, desconfiada, né? Aham. Assim, porque a gente tem o mesmo temperamento. Você é melancólica, não é? Não entendo muito dessas coisas, não, porque eu acho que eu sou tudo um pouco daqui. Não, porque a gente absorve outros de outras pessoas que passam na nossa vida, a gente absorve. Mas o que eu posso lembrar de Jane, eu posso dizer que ela é uma pessoa melancólica. Você guarda aqui, passa-se 10 anos, tá aqui. Você é difícil liberar o perdão, mas quando libera, libera. Não sou, Márcia. Não, olha só, quando você libera, mas você precisa olhar no olho da pessoa e dizer, você me magoou? Não é? Eu preciso olhar no olho da pessoa e falar, não, você me magoou. Aí orar, e aí eu perdoei e esqueci. Não, eu perdoo, acabou. Acabou. A facilidade do perdão eu tenho, sempre tive. Entendeu? Mas não precisa desse bate-papo? Márcia, até pouco tempo agora, quando o senhor me chamou, as pessoas que me ofenderam, né, não me ofenderam, mas assim, né, que a gente estava meio que magoado, umas 3 pessoas, Deus falou assim, vai lá e pede perdão, mas não é eu que estava errada. E não é a primeira vez que Deus manda eu fazer isso. Aí o que eu fiz? Obedeci. Fui lá pedir perdão às 3 pessoas. Mas assim, zero dificuldade. Fui lá. A dificuldade de pedir perdão também não tem. E pedi perdão, mesmo não estando errada. Tá? Por quê? Porque eu falei com Deus, falei assim, mas Deus, de novo, eu pedi perdão, mesmo não tá. Aí ele falou, mas o que eu quero é com você, então você tem que porque o perdão liberar. Não é para a pessoa. Não, é para. Fala mais sobre nós. Sim, né? sim. Eu fiz o curado e a parte mais difícil para mim foi a questão do perdão. Porque eu falei assim, eu vou passar a vida pedindo perdão para os outros que me ferem, que me magoaram. E o Senhor falou assim, toda vez que necessário for, vai. Entendeu? É isso. Entendeu? Então, é isso. Mas assim, a gente fica... não é que é a ponto de não perdoar, não liberar perdão, mas a gente fica magoada. Mas a gente não precisa conviver. Não. Não precisa. Não, a palavra não é? Que a gente não precisa conviver. Perdoar, sim. Andar junto, não. Não é? Não, Porque eu fiz um curso uma vez que teve essa pauta. Aí no curso eu não concordei, porque fala que a gente tem que perdoar e, se possível, for conviver. Aí eu e uma outra amiga minha falou assim, não, a gente não concordo com isso, porque eu ouvi pregações que nós temos que perdoar, liberar o perdão, porque é para nós, e a gente não precisa conviver. Vê se eu vou botar uma pessoa dentro da minha casa que fez algo de ruim, eu vou perdoar, mas eu não preciso conviver. Não preciso conviver. O perdão é aquilo quando você lembra do nome da pessoa e você não sente nada. Não sente, isso aí. Entendeu? Eu até oro pela pessoa. Isso, a gente até passa a orar pela pessoa. Sim. Entendeu? Para que Deus também toque da mesma maneira e que não se repita isso na vida de outras pessoas, né? Porque na palavra mesmo fala. É sobre isso. Para mim, eu entendo dessa forma. Eu também.
Eu até entendo, e ela até falou assim comigo, a Cristina, ela falou assim, Jane, entra nessa pauta, porque a gente ficou meio que, né, revoltada, né? Porque, tipo assim, a gente não concordava e os professores queriam que a gente concordasse com o que eles estavam falando, mas não. Começa assim, eu entendo, porque eu fiz curso de professor também, mas estou aprendendo, gente, eu não sou professora. Tudo estou aprendendo. E uma das coisas que eu aprendi é que o professor ele tem que ter visão aberta. Sim. Ele não pode ter uma visão fechada. Uhum. Ele não pode só defender o pensamento dele, aquilo que ele acha sobre aquele assunto. Sim. Ele tem que ter uma visão de todos, entendeu? Ouvir, né? Ouvir, Sim. entendeu? E mostrar o lado de todos os lados, para que o aluno decida o que para ele é mais confortável, entender que é correto. Sim, sim. Entendeu? Porque não pode falar, é isso, tá na Bíblia? Porque o meu negócio é assim, tá na Bíblia, então me mostra. Não é? Você também é assim? Tem que hoje, mais do que nunca, né? Porque assim, enquanto éramos crente analfabeto, porque comia só a papinha que nos dava, Sim. Tudo bem, muita coisa passava. Aí, a partir do momento que você começa a comer comida sólida, você já não aceita qualquer coisa. Entendeu? Antes você não ia num texto que estava sendo pregado e olhar o contexto. Hoje você não consegue ouvir uma pregação sem ir no contexto. Se a pessoa quer ver, me dá comichão no ouvido, para dizer que conhece a palavra, fala 4, 5 versículos e nenhum liga nada. Uhum, entendeu? sim. Só para justificar, às vezes, uma fala. E aí, verdade. para mim, não cai bem. Eu gosto de texto e o contexto, eu gosto de pregação histórica, que me fala, olha, naquela época, assim, vivia assim. Você gosta, Márcia? Gosto, sabe? Porque te traz enriquecimento. Eu gosto, que tudo pro dia de hoje. Então, mas assim, naquela época, isso era feito por causa disso. E trazendo aqui porque você vai falar daquela época e vai trazer. Sabe por quê? Sabe o que eu penso? Eu penso assim, já passou. Não, filho, não passou. Sabe por que você precisa entender? Por que Jesus chamou? Vou falar de novo, porque a gente falou no dia da live. A passagem, quando Deus disse, por isso que eu digo que Deus me trouxe. Porque quando ele não quis trazer, ele falou não também para mim. Uhum. E a passagem da mulher cananeia. Por que ele chamou ela de cachorrinho? Porque aquele povo já era amaldiçoado e chamado disso. Porque sacrificava os seus próprios filhos. Era um povo amaldiçoado pelo próprio Deus. Uhum. E as pessoas falam, nossa, mas como Jesus foi duro. Quando você lê... Então, quando você volta lá e vai ver o contexto da história do povo cananeu, você mergulha naquilo, aí você entender por que ele usou essa palavra. Porque ela sabia quem ele era. E ela não se ofendeu. Porque se ela sabia que dele poderia vir a libertação da filha. E aí o que ela fez? Desceu mais. Até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ela não se ofendeu em nenhum momento. Ela obteve a libertação da filha e a salvação. Ela não foi buscar salvação, ela só queria a libertação. Uhum. Mas Deus sempre dá o quê? A mais. Eu estou pedindo uma coisa e Deus vai transbordando a minha vida. Ele nunca fica devendo nada a ninguém. Uhum. Entendeu? Sim. Então, por isso que às vezes você pegar nesse texto e não explicar o motivo histórico, por que ele falou dessa forma, às vezes as pessoas vão ficar assim, acham até que Jesus era muito ignorante, entendeu? Não que ele passasse também a mão, era assim, sim, não, entendeu? Mas... Não, desse jeito que você está falando, eu gosto. Mas tem pregações que só ficam lá no passado. Não pode. Aí eu acho cansativo ficar ali naquele Velho Testamento Eu gosto muito do Velho Testamento, entendeu? Mas eu gosto de trazer ele para cá. Isso, aí eu gosto. Porque aí eu sou igual a você, porque eu gosto da história. Igual você falou aí, né? Aí você contou uma história e já trouxe para cá. E no meio disso você vem trazendo e aplicando os dias de hoje. Sim, aí é gostoso de se ouvir. Aí eu gosto muito. E você está ministrando agora? Tô. Quem diria? Nunca. Nunca, assim, Portugal me fez isso. Né? Não sei ainda, estou estudando, quero aprender muito. Mas acho que a gente nunca sabe. Acho que no dia que você falar assim, eu sei,
Acho O que Espírito Santo já já está foi longe. embora. Já foi embora. A Então, gente com nunca muito sabe. temor, com muita cautela, estudando muito, sempre que eu sou convidada, eu vou sim levar uma palavra. Que bênção, Márcia. Eu Aí você gosto. está indo, você gosta, né? É. Aí você está indo. Sempre que me convida, qualquer igreja, desde que pregue a palavra, Aham. eu não fico focada em denominação, Uhum. né? E como começou, Márcia? Foi depois da sua teologia? Não, Como é que foi, foi foi antes, aflorar? foi antes, porque eu cheguei em Portugal, aí eu fui para uma igreja que era debaixo da minha casa. Não vou falar bairro porque não conhece, né? Uhum. Um sítio lá de Portugal. Primeiro a gente chegou, foi para a sede, fomos recebidas, sempre estive na catedral, em todo o tempo. Cheguei, no mesmo dia que eu cheguei, eu fui para a catedral, só que fui para a sede. Aí fomos lá agradecer que chegamos bem, mas o meu propósito com o Luciano era, não vamos focar em igreja. Nós não vamos nem ser recebido, só é ser recebido, mas crente de banco. Vamos lá, no dia que tiver de folga, a gente vai lá, assiste um culto e aí, até então, quando você imigra, nós alugamos um quarto. Então, mais perto era a sede. Ficamos lá 5 meses aproximadamente, nesse quarto, e indo à sede. Sempre que podia ir lá. Mas como a sede é grande, a gente achou que ninguém vai nos conhecer, Aham. né? Ninguém vai nos enxergar. Ninguém. É muita gente aqui, ó, vão passar desapercebido. Só que para contexto da situação, a gente foi apresentado aos pastores logo, né? E aí, quando o pastor, você é apresentado aos pastores, vocês já olham, né? E aí, quem apresentou, até agora no final, era minha pastora e meu pastor, porque eles são cunhados da Maiara, minha filha. Aham. E ficamos ali. Eles foram direcionados a tomar conta de uma outra congregação, só que era muito distante para nós. E nós tínhamos ainda uma casa, até que saiu o nosso primeiro apartamento. E aí era em cima de uma congregação da catedral. Aí ali fomos começar a congregar. E eu falava, Luciano, senta. Mas quando você tem chamado, quando você vê, você está fazendo. Eu consegui disfarçar mais tempo. Né? Que a gente era obreiro, a gente não falou. Não Aham. entregamos carta. Mas quando eu assustava, o Luciano estava com a caneta, o pastor que estava assim, procurando uma caneta, o Luciano chegava com uma caneta. Aí o pastor olhou para ele assim, obrigada. Pastor Pedro, né? Pastor Aham. chefe, obreiro. Aí, uma água. Aí eu falei para ele assim, olha, você está se entregando. Mas eu não aguento ficar sedada. Eu falei, mas você me disse que a gente só ia ser crente de banco, então vem esquentar o banco. E eu, tá frio, esquenta o banco. E assim foi. Aí até que um dia, a gente já estava com mais de um mês, uns 3, 4 meses lá. Deus faz essas coisas. Eu olhei pro relógio e falei, nossa, está a hora do culto. Vou voltar quase uma hora pro culto. E eu arrumei rapidinho, desci. Quando cheguei assim, não tinha ninguém, só o pessoal arrumando mesa de Santa Ceia. Porque Deus dá talentos, né? E aí ele faz você usar quando você não quer se entregar, quando você vê, você já tá. Aí eu fiquei sem graça com as irmãs lá. E eu sempre que olhava a mesa de ceia, falando assim, ai meu Deus, que vontade de mexer ali. Aí, nesse dia, eu tomei coragem e falei assim, irmã, quer ajuda? Ela fala, não. E tu? Aham. Quero sim. Foi lá, pegou uma caixa cheia de coisa. Olha, que nós temos estar aqui, você pode fazer do seu jeito. Do meu jeito? Do seu jeito. Aí eu fui lá, tirei todas as toalhas que ela tinha colocado lá para usar. E aí eu fui fazendo uma outra ornamentação do meu jeito. Aí ela, lá dentro. A partir de hoje é você. Aí ela chegou e ficou olhando assim. Aí a filha dela falou assim: olha, que chique. Ela é muito chiquetosa. Nunca mais coloque a mão naquela mesa. É só ela a partir de hoje. Ela falou assim: você está dizendo que eu não sei arrumar a mesa da ceia? Depois elas me contando, não no dia. Aí ela falou assim, não, mas olha, nunca mais coloque a mão. É da Márcia mesmo de ceia hoje. A partir de hoje. E aí, só que eu não tomei posse disso, isso aí foi um bate-papo dela. Só que quando chegou no outro mês, ela falou assim, oi, irmã Márcia, você não podia descer um pouquinho mais cedo para nos ajudar com a mesa da ceia? E eu sou difícil do não, entendeu? Hoje eu aprendi um pouco melhor o não, mas assim, era meio difícil. Aí eu falei,
tá bem. Aí foi, aí. Só que um dia, né, o pastor falou assim: oi, irmã Márcia, dá uma palavra introdutória. Oi, irmã Márcia, dá uma palavra de oferta. Oi, irmã Márcia, a palavra fica com você. Eu falei, o negócio tá ficando complicado. Eu não pego no microfone nunca. Aí foi assim, aí eu Aí foi fiquei. acontecendo. Foi acontecendo. Eu falei, não, mas aí eu sempre tive isso comigo, você tem que sentar e estudar. E aí a gente começou a sentar e estudar. Até a teologia foi difícil, porque eu olhava assim, eu não tenho tempo para fazer teologia. E essa mesma amiga que fomos líderes, né, das mulheres, ela falou, estou fazendo teologia, você vem comigo. Eu falei, não. Ah, você vai. Aí ela começou a fazer tudo, e eu fui na formatura do primeiro nível com ela. Aí ela falou, Márcia, você vai começar e eu vou pro segundo e você vai também, você vai entrar. Eu falei, será que eu dou conta? Dá, Márcia, dá sim. Aí eu entrei e não larguei mais até o final. Antes eu tinha feito o MEP, né, Mulheres Estruturadas na Palavra, que foi um divisor de águas para mim também. Eu louvo a Deus, a vida da pastora, que teve essa Visão, iniciativa, essa né? visão de Deus. É um curso meu muito bom, bem teológico, mas que nos ensina muita coisa. Para mim, se dá uma palavra, postura, roupa, tudo, entendeu? Então, assim, foi um divisor de água para mim, foi muito bom. E aí fomos crescendo, né? Trabalhando com uma pessoa, com outra, e fomos crescendo. Aí fiquei nesse período, 5 anos, com esse primeiro pastor, e depois esses 2 últimos anos e um pouco agora, com o pastor Michel, que eu tenho muita gratidão, não só por ter um nível de parentesco, mas pelo que ela agrega na sua vida, entendeu? Uhum. É um casal que agrega muito na sua vida, um Isso é casal, importante. não que os outros dois não agregou, Sim, pelo, sim. pelo contrário, me agregou muito, confiou em mim, né, sem me conhecer, diferente da pastora Michele, que já me conhecia, Uhum. né? Porque tem um parentesco. Os outros dois casal, o outro casal que é o pastor Cílio, a pastora Cátia, confiou em mim sem saber quem eu era, nem que eu era o banheiro. Tanto que quando eu tive ao Brasil a primeira vez, que ele pediu que eu levasse uma carta, que ele queria me receber e me levar ao banheiro. Aí quando eu levei, que ele viu que eu, Luciano, já era consagrado, Uhum. tinha uma história. Ele falou, por que vocês nunca contaram? Pastor, o senhor ia conhecer o título. E o senhor tinha que conhecer a pessoa. É verdade. Porque Tito não canta, Tito não prega, Tito não trabalha, Tito não faz nada. Quem faz somos nós. Quem somos nós? Servos de Deus. Uhum. Essa questão de Tito, eu acho que quem se prende a isso está com a visão errada. É. Em tempo algum eu me apeguei em título, entendeu? Uhum. Então, assim, são títulos que às vezes atrapalham até a sua caminhada, que Sim. infla aquilo que não é para inflar. Uhum. Porque não é por você, É. por ele. Sim. Não é para você, é para ele, né? Então, não desmerecendo o título, tem que ter, sim, respeito, reverência, princípios, tudo isso, respeito todo, tudo isso. Eu estou dizendo que a gente só não pode ficar presa a isso. Mas é porque tem gente que, infelizmente, idolatra, né? Idolatra e fica na idolatria uma pastora. Nossa, eu vejo, eu acho ridículo isso. Eu não gosto. Eu ainda sou do tipo da pessoa que ainda, no meu íntimo, eu ainda penso que você não tem que receber. Ah, mas você não tem. Sim, são ofertas. Aí eu concordo. Uhum. E acho que tem que sim ser ofertado são dignos, o obreiro é digno do seu salário, sim, os pastores. Sou super a favor do salário pastoral, deles viajar assim, ter 30 dias de férias assim, de todas as ajudas de custo possível, de primícias na vida. Sou a favor de tudo isso, dízimo, oferta, sou 100%. Uhum. Mas eu não gosto assim, você colocar um número exato. É igual essas conferências que está tendo aí. Eu estou achando um absurdo. Diamante, ouro, prata, bronze, e assim, o valor para falar da palavra de Deus, que o dom nem é seu. Justamente. Sem tirar, você não faz mais nada, né? Porque eu acho assim, cobrado deve ser porque realmente a estrutura é pago a luz, é pago, né? Tem as coisas para pagar, mas o absurdo que eu acho que seria muito demais. mais lógico assim, uma taxa justa em cima daquele aluguel, daquela estrutura,
uma taxa Sim. única. Sim. Se quem chegar primeiro chegou, ponto. Outra coisa, oferta dos pastores, dos músicos, voluntário daquele evento. Eu acredito que se você passar e deixar, se tira-se muito mais, Sim. entendeu? Do que esse valores que eles colocam, É. entendeu? Não sou contra, deixar claro, eu não sou contra quem vive pela palavra, pelo evangelho. Não é isso. É estipular valores. Sim. É sobre isso, É. entendeu? O meu Eu só ministério, canto se você me pagar 10.000. entendeu? Eu acho isso ruim. Eu posso ser convidada a ir a Portugal e lá eu vou receber uma oferta. Mas eu não tenho recurso. Então a igreja quer me levar, a igreja sabe disso. Então a igreja te dá uma passagem, um lugar, não precisa ser um hotel 5 estrelas, tem tanta casa de irmão legal, confortável. Eu recebi na minha casa 3 pastores de uma vez só, Uhum. entendeu? E foi muito bom, entendeu? E é um prazer para os irmãos receber um homem de Deus, uma mulher de Deus nas suas casas. Sim. E assim, eu conheço várias pessoas lá também que receberam. E aí você coloca num lugar decente, num lugar bom, aquele ministro. E depois, oferta aquilo que a igreja, que Deus vai falar ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja. A igreja pode ofertar X, a igreja vai ofertar X. A igreja vai levantar uma oferta para a vida desse pastor. A igreja, na hora, faz aquela oferta, está ali. O que der é seu, pronto. Isso eu sou a favor. Eu também. É porque agora estão se falando de valores que chega a ser assim, surreal. Não é uma pregação de 3 horas. Uhum. Não é. E aí você ganha 30 milhões. Ou 30 mil. 30 mil. Tá. Eu acho que é um pouco, sabe? Não existe isso, né? Eu não consigo entender. E você falou sobre vestimentas aí. O que você tem a dizer sobre isso, assim? Então, Porque você segue aquela menina, a Patrícia, eu só não sei o sobrenome dela. Ela começou no início das pregações dela, quando ela começou a aparecer mais na internet, ela foi muito apedrejada. Não sei se você sabe quem é. E a pregação dela é sobre isso. sobre veste. Eu tenho umas pessoas que falam sobre veste. A minha concepção e aquilo que Deus falou comigo. Eu acho que todo mundo tem um tempo de consertar, colocar isso aqui em ordem, que agrada a Deus. Porque não adianta você pegar um novo convertido e dizer você tem que ser assim, não, assim. Até porque o ministério dele vai ser um, o seu é outro. Sim. Né? Então, o que eu penso em questão de veste? Tudo aquilo que com ordem e decência, tudo aquilo que não me deixe extremamente sensual, aquilo que não cause escândalo ao irmão que vai olhar para mim, entendeu? Não cause nenhum desconforto na irmãzinha que vai olhar para mim, entendeu? Eu não sou antiquada, eu não ando com a saia de baixo, que eu acho um pouco exagerado. Não sou contra, mas Cada um. cada um com seu cada um. Porque cada um tem um ministério. Por Sim. exemplo, a minha avó tinha um ministério desse. Manga aqui, saia abaixo do joelho. E essa roupa dela era em todo o tempo, até dentro de casa. Mas era um chamado que Deus tinha na vida dela. E temos muitas que são chamadas eternas irmãzinhas do coque. Hoje está difícil, né? Pronto, esse é um chamado. Mas eu não vou botar essa regra para todos, né? Eu penso assim, eu tenho que olhar para o espelho e perguntar assim, tá bom? Eu posso andar assim? As minhas roupas de Portugal, principalmente, são roupas mais largas. Eu gosto muito de camisa. Ou camisa ou blazer. Eu tô sempre com uma camisa, eu tô sempre com um blazer. Mas é onde eu me sinto bem hoje, entendeu? Hoje eu não gosto mais de um decote que você sabe que eu amava. Dias escuro. Porque mesmo na igreja, mesmo servindo a Deus, foi uma coisa mais difícil do que qualquer outra coisa. O decote para mim, mas como eu não largava o decote, Deus deu um jeitinho de eu largar, né? Foi trabalhando. Mas eu não larguei pelo homem, eu não larguei por denominação. Eu vi que um dia começou a me incomodar, né? Então, a partir dali, do incômodo, então eu penso assim,
Exemplo, a minha mãe agora, esses dias, falou comigo assim, mas essas roupas suas tá muito de crente, né? Você tá mais crente do que eu. Eu falei, mãe, a idade chega para todo mundo. Eu Sim. já tive meu tempo de mostrar o que queria mostrar. Agora é para Aham. guardar para o Senhor e pronto, tá tudo bem. O Espírito Santo, eu acho que quando, a partir do momento que você está na presença realmente, está posicionada, né? Que Deus tem falado muito nessa palavra comigo. Quando você está posicionada e vai pedindo a Deus sabedoria, discernimento, para cumprir o chamado dele, e pedindo assim, falando, Senhor, o que está em mim que te incomoda? É, Ele fala. ele fala. Foi aí que eu comecei. É. Eu olho no espelho. Outro dia eu tava com uma blusa que ela é cortadinha aqui e de saia. E vazia assim, abaixo do joelho. Me sentindo a própria irmã do coque. Aí minha mãe olhou de cima e embaixo assim e falou assim, nossa, tá mais crente do que eu. Eu falei, mas é a roupa que tá crente ou é eu que tô mais esquecida? Eu falei, não, mãe, porque hoje tá mais friozinho, tá mais frescozinho, a gente pode colocar uma Aham. roupinha mais assim, fechadinha. Mas olha, o tecido é fininho, que é uma sedazinha fininha. Uhum. Ó, é fininho, não tá quente. Então ela quebra, mas deixa fresquinho, entendeu? Até porque eu entrei na menopausa, de vez em quando vem uns negócios assim. Aí eu falei, ó, mãe, vem, e aí nem esquenta muito, tá? Eu expliquei pra ela. Até por causa da idade, aí você vai dando esses, né, vai falando assim, com Sim. muito carinho, aí vai mostrando. Mas assim, eu não sinto. Eu amo calça comprida, gente, eu não ando só de saia, eu ando de vestido, de saia, de tudo. Mas amo, todo mundo que me conhece sabe, mais fácil me ver de calça do que qualquer outra roupa. Uhum. Mas hoje eu não tenho necessidade de botar uma calça atarracada, pelo contrário. Hoje eu prefiro uma calça As mais largas. larga, uma boca larga, mais soltinha, uma calça social, ou um macacão, como eu tô hoje, mas assim, ele pode ser um pouco mais justinho, eu jogo uma camisa por cima, e aí eu me sinto à vontade, Sim. não é por causa de tecer, que a pessoa falar, nada disso. É para É você me com sentir, Deus. para me sentir à vontade, eu olhar para você e falar assim, "Ô, tá bom, tá tudo, entendeu? Não é Aham. sobre isso. Então, Mas sendo da área da beleza, você usa assim uma maquiagem, assim, você usa assim uma tinta no cabelo, sim, eu acho que isso faz parte da mulher, sim. né? Isso faz parte da gente e não tem nada demais, porque assim, eu não deixo de pregar a palavra porque eu não escovei um cabelo. Eu não deixo de pregar uma palavra porque hoje eu não consegui, não deu tempo de eu fazer uma maquiagem. Eu não Sim. deixo de pregar a palavra porque meus brancos estão aparecendo, não tive tempo de pintar, então eu não vou. Não, eu vou do jeito que estou, mas eu vou, entendeu? Uhum. Porque o que eu tenho que dar não está aqui, tem que vir daqui, né? Então é tudo isso. Vem de lá, passa aqui e entrego aqui. Não é sobre. Às vezes você vai ver um pregador assim, ó, tanto homem quanto mulher, maravilhoso, vestido impecável. Mas na hora que abre a boca não sai nada. E aí? É verdade. Né? Então acho que é sobre isso. Esses tempos atrás, eu fiz o nosso encontro aqui de mulheres, que a gente tem uma vez por mês. Deus foi bem nítido quando falou assim, o que era para falar com as mulheres. Aí eu trouxe, ele me deu a palavra, né? Amarás o seu Deus como a ti mesmo. Não, ama teu próximo como a ti mesmo. E ele falou, como é que você vai amar o próximo se você não se amar? Primeiro você tem que se amar, cuidar de você, para depois você cuidar do próximo. E ele foi falando aos poucos, e foi falando tudinho que era para fazer nesse encontro, trazer uma menina para ensinar a maquiar, porque tinha mulheres ali, Deus falando comigo, que estava precisando se amar mais, se olhar mais, porque só estava trabalhando e esquecendo dela, né? Trouxe uma nutricionista para falar sobre alimentação para as mulheradas. Então foi um momento assim de qualidade que eu fiquei encantada com o Senhor, Nossa, com o que ele falou, sabe? Então assim foi muito gratificante, foi muito lindo. Aí tinha até umas que não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eu falei, gente, mas foi lindo o mover de Deus, primeiro para mim, né? Porque sempre a primeira é para nós. Sempre aqui primeiro, para depois exalar para lá, né? Para a gente transbordar. Então, assim, quando Deus falou isso, e você viu o rostinho, elas aprendendo, e teve uma que me marcou muito, né? Que ela maquiando-se, primeiro ela estava assim,
vendo, ela não trouxe a maquiagem dela e começou. Ah, eu falei, pode pegar, fulano, pode pegar ali, pode pegar aqui. E ela começou. Quando ela, no final, ela se viu, o olhar, ela falou, quantos anos eu não me vejo assim? Tinha anos que ela não se via maquiada. E realmente ela ficou muito bonita. Então, assim, a gente primeiro precisa Nós tivemos se um chá cuidar. ano passado, que fizemos isso também. E é importante. A Paula é daqui, né? É nutricionista aqui do Espírito Santo também, tá, hoje vive lá, e aí ela falou também dessa questão da importância de cuidar de dentro. Ela até fala para os 50 a mais, ela, o marido dela, o personal, Aham. eles estão lá falando também, porque o que adianta eu dizer que sou templo do Espírito Santo quando eu não cuido de mim? Então, Pois estou é. cuidando daquilo que. É. Como o Senhor vai habitar em mim se eu não cuido? Morreu tão nova em questão de não se cuidou, veio a falecer cedo, não descobriu uma enfermidade, porque não fazia um check-up, né? Uhum. E aí, mas foi vontade do Pai. A gente sempre diz assim, ninguém vai, tirando as pessoas que comete suicídio, tem às vezes a gente fala assim, mas foi tão jovem, mas é vontade de Deus. Mas nem sempre é vontade de Deus. Uhum. Porque assim, você não se cuidou, ou você não fez os exames que você tinha que fazer. Tá aí a medicina para cuidar da gente. E a gente não cuida. É. E fizemos isso lá e foi muito bom, porque o que acontece? Portugal, ninguém te conhece. Aí você chega lá e você pega naquele foco de trabalhar e você acaba esquecendo de si, entendeu? Então, assim, aí você só quer se preparar um dia de festa. E não é assim, Aham. né? Não é sobre isso. É. Aí ensinamos, né, sobre. Paula falou sobre isso, a pastora falou num contexto geral, e eu e mais a Gabi falamos sobre a maquiagem, aquela de 5 minutos, para Aham. poder sair com uma pele legal, uma pele Isso. boa, né? E, nossa, essa maquiagem vai passar o dia todo, vou chegar a trabalhar só de tarde, né? Não, 5 minutos. Porque quando você conhece seus pontos fortes, você já vai nele, entendeu? Uhum. Então, assim, pegamos É tudo muito isso, e é legal. bom, É. né? Agora eu estava olhando lá, foi sábado, tiveram um congresso lá, que é bem grande, Conectadas, é na sede. Aham. E eu vi o tema, foi Mulheres Relevantes. Você ser relevante no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, por onde você passar, Sim. sabe? Então são temas que me chamam muita atenção, são temas Uhum. que acaba me gerando algo assim de avivamento, sabe? Aquela coisa assim, Sim. que mexe com você. Eu falei, Deus está falando com as mulheres. Tá. Nós somos maioria, Jane. Nós somos maioria. Você pode ver, você chega na sua igreja, você vai olhar, as mulheres são maioria. Na sua casa, as mulheres são maioria, entendeu? Quem mantém a casa de pé é a mulher. Não Uhum. tem jeito. Porque a cabeça é o homem, mas quem segura a cabeça? É a coluna, é o pescoço, ó, somos nós. Verdade. Entendeu? Então, assim, é um tempo que Deus está chamando a gente a amadurecer, Sim. a crescer. Mas não só profissionalmente, no Senhor. No Entendeu? Senhor, No Senhor. Eu vejo, às vezes, assim, aquela questão, posicionamento, e aí acaba a pessoa se perdendo a visão por causa da profissão Aham. e deixando as coisas do seu em segundo plano. Mas se você inverter isso, colocar as coisas do Senhor em primeiro plano, consequentemente, você vai florescer onde você colocar a sua planta de pé. É verdade. Entendeu? Por isso, eu descobri que não importa onde eu esteja, se eu estou aqui, ou se eu estou em Portugal, ou se eu estou em qualquer outro lugar do mundo, o importante é quem está comigo. É saber que Ele está comigo e Ele me direciona. O resto é consequência. Sim. Não é? Se Se você tem convicção disso, você vai transbordar na sua casa. Seus meninos vão perceber que algo mudou. A mãe está diferente. É verdade. Né? Uhum. A mãe está com um diferencial. A mãe já era assim, a mãe agora já está assim. Eles percebem. Mesmo que não fale. Uhum. Né? De início eles não deu o braço a torcer. Mas daqui a pouco eles vão percebendo. E aí ali você está plantando muito mais que a gente falar. Mas é muito gostoso quando eu resolvi obedecer,
E as pessoas mesmo na rua falavam, você tá diferente. Aí eu falava, né? Tipo, mas diferente como? Porque a gente quer ouvir, né? Diferente como? Jane, eu não sei te explicar. Até o seu semblante mudou. Eu falei, você tá diferente. Você tá mais sossegada, você tá diferente. Aí eu falava, amém. E cada dia mais buscando ao Senhor, porque Ele é a nossa fonte, né? Então ele tem que, realmente a gente tem que estar transbordando, ele nos enchendo e a gente transbordando, né? Para onde que a gente quer a gente passar? Por onde quer que estiver, onde quer que você for, gente, o importante é transbordar a presença. É. Eu tenho muitos amigos, como falei, em Portugal, e a preocupação até começa com o erro nosso brasileiro. Mas como é que você tá? Se precisar de alguma coisa, você fala, porque o Brasil não tá fácil. Cuidado andar na rua, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado também, cuidado. E eu sou, assim, uma defensora do país. É saber que, independente de onde eu esteja, o Senhor continua me guardando. É verdade. O Senhor continua prosperando. O Deus que habita ali, habita aqui e habita lá. Ele não faz acepção de pessoas. A bênção dele é sobre a sua vida e não sobre o local que você está, né? Então, a partir desse momento que eu tive essa convicção que a bênção do Senhor está na minha vida e não aonde eu estou, eu consegui descansar e estar de volta ao Brasil. Acabou nosso tempo. E eu quero agradecer por você ter vindo. Seja bem-vinda novamente, né? Obrigada. Ao Brasil. E a minha vida, na vida da sua mãe, da sua família, que todo mundo deve estar feliz da vida que você está aqui, né, Márcia? E já que você está aí ministrando a palavra, bora aí fluir, né? Sim, vamos fluir. E obrigada mais uma vez. Eu quero que você deixe um recado agora, ali na sua câmera ali, para essas pessoas que precisam, mulherada, que está precisando se posicionar. Isso. A palavra que eu tenho é obediência ao seu chamado. Coloca ele sobre primeiro lugar. O mais o Senhor fará. Deixa ele te usar. Porque hoje vemos muitas pessoas querendo usar o Senhor. Mas quando ele te usa, não tem dúvida. As coisas fluem, as coisas vão. E cuida de si. Busca cura interior, busca o amadurecimento, busca o crescimento. E é muito difícil dizer, eu conheço, mas eu não tenho uma relação com ele. Eu conheço, mas eu não tenho uma afinidade com ele. Então você não conhece. Busque ter afinidade com o Pai, relacionamento com o Senhor. E aí o resto ele fará. Obrigada, Márcia. Obrigada, Jane. Foi um prazer. Obrigada. Gente, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima, se Deus quiser. Beijo.